Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre estrutura lógica. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, ok? Belezinha? Um assunto muito cobrado por diversas bancas, principalmente FCC e FGV. Então, para você que vai prestar concurso aí, que a banca responsável é FCC ou FGV, pode ter certeza que esse assunto é muito cobrado por elas. Beleza? Vem comigo então aí para darmos o pontapé inicial aí a esse estudo. Então, vamos falar sobre relações arbitrárias entre pessoas. O que nós vamos destacar na aula de hoje, galera? Nós vamos dar destaque, vou passar aí alguns conhecimentos básicos que são importantes para que a gente consiga fazer e analisar essas relações e vamos resolver exercícios, ok? É prático, beleza? Na medida que a gente vai treinando, você vai aperfeiçoando a habilidade da interpretação textual aí, que é um fator muito importante neste estudo. Então, veja bem, galera. Tecnicamente, podemos dividir as linhas de raciocínio entre duas vertentes. A de uma lógica numérica, ou seja, pertinente ao campo matemático, e a de uma lógica textual, pertinente ao campo de julgamento, de inferências e de interpretações. Então, as relações arbitrárias, ela vai ter aí uma parte matemática, pode ter cálculos envolvendo relações entre pessoas, mas pode simplesmente ter apenas comparativos, onde a gente vai ter que julgar a partir de um texto que vai ser nos fornecido e fazer as devidas interpretações e verificar qual é a relação entre elas, beleza? Então, são duas vertentes aqui. Pode ser uma lógica numérica ou pode ser inferências de interpretações, beleza? Por isso que se faz necessário aqui muito a compreensão textual. Algumas observações que é importante no estudo das relações arbitrárias. Então, a primeira delas aqui. A prova deve auferir do candidato se o mesmo entende de estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas. Claro, se o assunto é relações arbitrárias entre pessoas, a prova vai realmente exigir de você isso. Essas interpretações inteligentes e objetivas, elas são questionadas pela banca, são cobradas, porque são instrumentos decisivos, né, na seleção dos candidatos. Por isso que essas bancas, elas exploram muito essas relações, porque são interpretações inteligentes e objetivas que o candidato tem que ter. Se acaso ele não ter, ele já tem um forte indicativo que ele não condiz com aquilo que a empresa que solicitou o concurso, obviamente, o perfil que ela exige, ok? Então, as bancas, quando usam desse assunto, é com esse objetivo. Bom, a gente fala muito em estrutura lógica quando estuda relações arbitrárias entre pessoas. Mas o que seria isso, a estrutura lógica, galera? São estruturas formadas pela presença de proposições ou sentenças lógicas. São aquelas frases que apresentam um sentido completo, ok? Então, isso vai estar presente nas relações arbitrárias entre pessoas. Então, a questão de estrutura lógica, principalmente as proposições lógicas, o aluno tem que estar muito afinado nesse assunto para que ele consiga entender essas relações arbitrárias. Elas estão inseridas dentro desse contexto, ok? Então, como eu disse aqui, são frases que apresentam sentido completo. Um exemplo, Maria é culpada, tá? Então, é uma afirmação aqui que ela é culpada e pronto, acabou. Isso é uma forma de nós representarmos uma frase com sentido completo, ok? Bom, outra informação, outra observação aqui. Leve para a prova somente conhecimentos lógicos.
Como assim, professor? É claro que eu vou levar conhecimentos lógicos. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Os concursandos muitas vezes caem em erros como: se Luísa foi à praia, então José foi pescar. Ora, eu sou muito amigo de Luísa e de José, e ambos detestam ir à praia ou mesmo pescar. Auto-induzindo respostas absurdas. Ok? Então, veja bem. O que acontece muitas vezes? O aluno leva para o lado pessoal. Ah, porque eu não concordo com isso, é porque eu acho que é aquilo. Então, quando a gente fala dentro da lógica, nós temos que deixar aquilo que nós achamos, aquilo que nos parece correto. O que nós temos que fazer, e tudo aquilo que nós desenvolvermos, tem que estar dentro dentro de um padrão de regras. Porque o que determina a lógica? É uma regra. Então, se a regra diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Não importa se as minhas intenções ou os meus conceitos sociais e aí são diferentes daquilo. Eu não posso levar isso na hora de fazer a análise. Eu tenho que analisar dentro daquilo que a lógica propõe, que é tecnicamente correto. Então, não leve para a prova essas questões pessoais. Se você discorda daquilo, isso não quer dizer que aquilo está errado. Você tem que ver dentro do padrão lógico. O que a regra diz? Os conceitos da lógica, o que ela diz? Aquilo ali está certo? Tá. Então, beleza, eu tenho que concordar. Senão, você vai entrar em controvérsia e vai errar o exercício. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo. Né? Se Luísa foi à praia, então José foi pescar. Pô, eu conheço eles não foram. Claro, aqui é um paralelo que a gente está fazendo só para mostrar para vocês que coisas pessoais não podem ser levadas. Tranquilo? Bom, dessa forma, as relações são arbitrárias, ou seja, não importa se você conhece Luísa, Maria ou José, não importa o seu conhecimento sobre as proposições que formam a frase. Na realidade, pouco importa se as proposições são verdadeiras ou falsas. Quero dizer que o seu conhecimento sobre a frase deverá ser arbitrário, ok? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, continuando. Conhecimento necessários para entender esse assunto. Bom, como eu disse, as relações arbitrárias, elas estão inseridas dentro de um contexto da lógica proposicional, tá? Você não vai encontrar esse assunto específico para você estudar separadamente. Relações arbitrárias entre pessoas. E aparece muito no concurso esse assunto como um dos títulos lá daquilo que você tem que estudar. Mas quando a gente fala em relações arbitrárias entre pessoas, o que de fato eu tenho que conhecer para poder fazer esse tipo de análise? Veja bem, acompanhe comigo aqui. Primeiro eu tenho que entender de proposição lógica. O que é uma proposição lógica, como que ela se compõe, ok? Eu preciso entender de conectivos lógicos, tá? Eu preciso entender de proposição composta. Então, eu tenho que saber o que é uma proposição composta, como que ela se comporta, dependendo do conectivo que está sendo utilizado. Então, tudo isso aqui são conceitos que vai nos auxiliar na análise de relações arbitrárias. Depois, eu tenho que saber como que se nega uma proposição. Tá? Porque esse conceito aqui de negação, ele vai realmente estar presente em algumas relações. E se eu não entender o significado dele, eu não consigo fazer a interpretação textual de forma correta. E, por fim, conhecer a tabela verdade, né? A tabela verdade é, digamos assim, é o alfabeto da lógica, né? É a base. Se você não entende tabela verdade, você fica realmente de mãos atadas no estudo de qualquer coisa que envolva aí o raciocínio lógico, porque ela é a base, é o esteio do raciocínio lógico. Aí alguns alunos costumam perguntar: professor, eu tenho que decorar a tabela verdade? Cara, você tem que decorar a tabela verdade. Não tem outra alternativa. Isso aí é uma condição de que você consiga se dar bem na análise lógica daquilo que, porventura, você for enfrentar. É a base de tudo. Então, estude, decore. Isso é fato, ok? Tranquilo? Bom, continuando.
Bom, resumindo, o que a gente quer dizer aqui? Que o estudo das relações arbitrárias entre pessoas envolve conhecimento da lógica proposicional, que eu já citei, e conhecimento sobre técnicas de interpretação. As técnicas de interpretação, ela vai estar presente. Por quê? Geralmente, os exercícios que envolvem relações arbitrárias, a grande maioria deles, envolve mais a parte de interpretação do que de cálculo numérico. Tem algumas que envolvem cálculo numérico, mas a sua grande maioria é só interpretação textual. Então, tem que estar atento na palavra, como ela está sendo empregada e de que forma, né, ela aparece, porque vai ter um sentido. Tem que estar atento às pontuações, a tudo isso são fatores que faz a diferença na hora de eu fazer essa análise. Tranquilo? Beleza? Bom, agora depois que você está embasado de todos esses conhecimentos, né, obviamente nós não vamos entrar nesse assunto de lógica proposicional aqui, não vou falar sobre conectivos, sobre proposição composta, porque isso aí nós temos as aulas à parte, que com certeza você já deve estar fazendo, deve ter estudado já. Com base nesses estudos, agora sim a gente vai comparar na forma de exercício. Tranquilo? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.